Quero agradecer a presença de todos que fazem a imprensa aqui no nosso município, na nossa região. Agradecer a presença dos secretários, dos vereadores, das vereadoras, nessa live hoje que a gente convocou para marcar a homologação do edital 02/2024, que depois que o Ministério Público mandou que fosse suspendida a homologação, visto as inúmeras irregularidades que continha no resultado final, o Ministério Público agiu, a empresa corrigiu a relação dos aprovados, a classificação dos aprovados, e essa semana passada teve uma reunião com o nosso procurador e nos fez uma orientação. Eu tenho dito em todas as oportunidades que o que o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público orienta, para mim, é lei. A gente tem que seguir. E o procurador também tem nos orientado nesse sentido. Ninguém quer questionar nem bater de frente com uma orientação do Ministério Público de Pernambuco. Nessa fase a gente vai fazer a homologação do edital. Vamos também, de imediato, fazer algumas convocações. Quando a gente fala em convocação de concursado, a gente está falando que tem que substituir alguém que está lá contratado temporariamente. A prefeitura não aguenta você manter o contratado e chamar o concursado, como também os órgãos de controle não permitiria isso. E outras medidas serão atendidas, porque o impacto é forte na folha de pagamento, o impacto no índice de responsabilidade fiscal também é forte. Então, além do encerramento de vários contratos temporários, para que os concursados e futuros efetivos assumam sua posição, que é de direito, a gente precisa tomar algumas medidas, E como eu tenho dito, a gente vai cortar na carne para atender a orientação do Ministério Público de Pernambuco, do Tribunal de Contas, e não comprometer o município. Vamos tomar algumas medidas, são medidas duras, como eu disse, é cortar na carne, e o doutor Alcebiades vai falar um pouco aqui também, mas são medidas necessárias para que a gente não ocorra em uma desobediência ao que determina a lei. Pode ficar à vontade. Exato. Bom dia a todos, bom dia à imprensa, aos vereadores, secretários, demais membros da equipe. E essa live, assim como outras, se busca ser transparente, que é inclusive, dos princípios da administração, e este tem sido também um compromisso do prefeito Evilásio. Então, estamos aqui para, além de homologar o resultado final do concurso contemplado pelo edital 002 de 2024, também anunciar a convocação e outras medidas que Evilásio vai falar daqui a pouco, mas sobre essa homologação especificamente, como é de conhecimento já de toda a sociedade araripina, o Ministério Público identificou inúmeras irregularidades no certame do edital 002 de 2024 e recomendou, em 27 de janeiro de 2025, que fases do concurso, especificamente a fase de títulos, fosse anulada e, com isso, fosse revogada a homologação anterior e que fosse refeita essa fase de títulos. Assim
que o município foi intimado, tomou conhecimento desta recomendação, prontamente se manifestou, dizendo que atenderia integralmente a recomendação do Ministério Público. Neste período, nós estamos mantendo e mantivemos permanente interlocução com o Ministério Público, exatamente para cumprir todas as cláusulas determinadas na recomendação. Então, assim, desde intimado, já no início de fevereiro, o prefeito Evilásio editou um decreto anulando, revogando a homologação anterior, constituindo uma nova comissão para acompanhar o concurso, e assim foi, seguindo os prazos, né? Até que o IDIB, que é a banca, o instituto que conduziu o certame, finalmente publicou o resultado final, mandou a comunicação oficial para o município, nós tomamos ciência e, a partir disso, o prefeito está autorizado a homologar o resultado do concurso, que é isso que vai ser feito aqui hoje. Então, todas as fases, tudo que o Ministério Público determinou, nós atendemos e estamos aqui para formalizar isso hoje, Evilásio. E para adequar, né, com o orçamento, com a responsabilidade fiscal também do município, como eu já citei anteriormente, vai ser preciso cortar na carne, né? Reincidir vários contratos a partir logo do início de junho, cortar gratificações, fazer um reajuste verdadeiramente forte. Tem uma situação também que tem pessoas, né, que tem portaria e passou na seleção, que foi identificado pelos órgãos de controle, já foi notificado ao nosso procurador. Isso não pode, essas pessoas terão seu contrato rescindido, né, ou sua portaria revogada, né, um dos dois, não pode mais acumular. Então esse é um dos primeiros critérios para a gente ir começando a desocupar as vagas que estão preenchidas temporariamente por as pessoas que fizeram concurso, foram aprovadas e hoje nós vamos homologar. Como eu já disse, esse concurso não foi realizado por nós, né, mas o Ministério Público, depois de ver todas as irregularidades, suspendeu a homologação do edital 002 e agora, né, que foi revista essas irregularidades, ele orientou que fosse necessário que a gente chamasse os aprovados. Nós vamos fazer um cronograma, né? Inicialmente nós vamos fazer o levantamento das necessidades de cada secretaria, vamos cuidar em tirar a pessoa que está contratada ou com portaria, né, desse lugar, para dar vez a quem fez o concurso para ocupar tal cargo. Desde já, eu já antecipo a vocês que a gente também recebe orientação para que abra concurso o Fundamental 1, né? E a gente já vamos colocar a Procuradoria, todo nosso corpo jurídico, para cuidar da parte burocrática, vai muito em breve estarmos anunciando um concurso para também o Fundamental 1. O número de vagas a gente vai informar depois, mas será um número bom. Esse ano a Araripina aumentou quase 600 alunos na rede municipal, então houve uma necessidade de contratar muita gente. E além das recomendações dos órgãos de controle externo, nós temos a recomendação do Instituto IQE, né? Instituto de Qualidade de Ensino. Esse instituto nos presta uma assessoria e ele já se posicionou desde já que, para ter êxito na formação de nossos professores, na melhoria do aprendizado dos nossos alunos, é preciso que se faça um concurso
porque o que vai ser passado agora, isso tem que ter continuidade na rede municipal. Então esse é mais um motivo também que a gente está comunicando que em breve lançaremos um edital estabelecendo a abertura de um concurso para o Fundamental 1. Vilas, posso fazer aqui uma observação? O prefeito falou que não pode haver essa acumulação de cargos, e isso é para se adequar ao que a norma exige. Em regra, a entrada no serviço público deve ser feita através de provimento de concurso público, deve ser feito através do concurso público. O que acontece? A lei também permite que, em situações excepcionais, possa ser feita uma seleção simplificada para atender a uma necessidade urgente, mas também temporária. E quando esses contratos são firmados, eles são firmados de forma precária. O que aconteceu? Como houve a revogação da homologação do concurso do edital 002, então o prefeito ficou impedido de convocar aqueles inicialmente aprovados, e depois foi revisto isso, depois de refeitas as fases que foram anuladas, mas o serviço público não podia parar, tinha que continuar. Então, para continuar, já que surgiu essa necessidade urgente para atender ao interesse público, fez-se a seleção simplificada no início do ano. Para quê? Para cobrir exatamente essas vagas, entre outras, mas também as vagas que tinham sido contempladas pelo concurso do edital 002, que não poderiam ser chamadas ali. Então, agora, com a homologação do concurso 002, essas pessoas aprovadas devem ser chamadas. E aquelas outras que passaram, que foram aprovadas na seleção simplificada, elas terão que ser dispensadas. Isso, inclusive, não todas, claro que isso vai ser feito de uma forma gradativa, de uma forma organizada, inclusive para que o serviço público não sofra nenhum prejuízo, mas isso é o que tem que ser feito. Inclusive, foi um compromisso nosso com o Ministério Público, e o município incluiu no edital da seleção simplificada uma observação para que todos aqueles que estavam se submetendo à seleção simplificada soubessem que, tão logo o concurso público fosse homologado e houvesse a necessidade de chamar os aprovados, aqueles vínculos precários seriam desfeitos. Então isso, inclusive, foi publicizado de uma forma muito ampla. E sobre a acumulação dos cargos, sobre a qual Evilásio falou, de fato, não pode haver, e isso foi identificado pelo controle interno e outros órgãos, que alguns servidores ocupantes em cargo em comissão, em cargo de confiança, foram aprovados na seleção simplificada e estão acumulando as duas funções. A acumulação de função pública, ela é muito clara, é prevista inclusive na Constituição Federal, está lá no artigo 37 da Constituição Federal, e tem os casos específicos em que pode haver acumulação. E nesse caso, ainda que exista uma compatibilidade em tese entre a função do concurso e a função selecionada, a lei diz que o selecionado não pode acumular a função com uma função de confiança. Então, isso nós temos essa previsão desde leis federais que usamos como subsídio para a seleção simplificada, como o próprio Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, a Lei 6123 de 68, também prevê isso de forma expressa. Então, de fato, não pode haver essa acumulação de função comissionada com a função da seleção. Por essa razão, o servidor vai ter que fazer a opção entre um vínculo e outro. As palavras do procurador foram muito esclarecedoras, e a partir de agora a gente
abre aí para as perguntas. Pronto, pessoal, a gente vai abrir pergunta, um veículo por vez. Vai fazer A gente vai alguma iniciar pergunta? pela Grande Serra. Não, sem microfone. Prefeito, Aqui pega? alcança aí, né? Tá? Alcança. Prefeito, vocês falaram agora sobre a questão de responsabilidade fiscal, sobre essa questão dos gastos, ter que conter e atender todos esses órgãos fiscalizadores. Nós acompanhamos também em outras lives, onde o senhor falava inicialmente sobre o pagamento de algumas pendências que tinham ficado da gestão anterior, que a prefeitura teve que cumprir com esses pagamentos, você prestou contas, inclusive, desses pagamentos que foram realizados, o que acaba, querendo ou não, apertando um pouco nesse primeiro trimestre as contas, os gastos da prefeitura do município. O senhor acredita que depois dessa homologação, com esse ajuste na folha, com esse ajuste nos contratos, a partir do segundo semestre, depois do São João, isso também vai dar um alívio maior depois, até porque já foram pagas essas pendências que também ficaram? Algumas pendências foram pagas, né? Mas tem a do Finisa, que é 120 meses. E é uma taxa de 14% ao ano, corrigida pela Selic. Mas a gente tem honrado rigorosamente essa obrigação até agora. Umas obras que foram feitas, a Ladeira da Serra da Rancha, que a Prefeitura não recebeu ainda essa obra. Também o mesmo comunicado vai para os moradores da Serra da Rancharia. Isso é uma prestação que a gente paga, que é mais de R$1 milhão por mês. E a gente tanto falar, Cleidinha, essa propaganda que a gente faz, que a gente tem que divulgar o que é que está sendo feito com o dinheiro do povo de Araripina, né? A gente foi procurado por uma equipe do BRB, é um Banco de Brasília, se colocando à disposição para comprar esse empréstimo da Caixa, quitar esse empréstimo na Caixa, e a partir daí a gente passaria a ter esse vínculo com o BRB, oferecendo uma taxa de juro muito, muito melhor do que a praticada hoje, né? Estabelecendo que a gente no Capag C é possível contratar com eles, né? Mas nossa equipe financeira, nossa equipe jurídica, está todo mundo aí envolvido nessa proposta que o BRV fez para a gente. Realmente, se for vantajoso, se essa proposta for vantajosa financeiramente para o município de Araripina, a gente vem à imprensa, vai na Câmara de Vereador, vai apresentar a proposta a toda a sociedade araripinense. Mas desde já, o pessoal do BRB ficou abismado com a taxa de juros e as formas de correção das prestações e disseram que tem uma proposta muito, muito melhor para o município de Araripina. Então, esse pessoal está conversando. Desde já eu quero adiantar a vocês que essa proposta com o BRB é para assumir o saldo já contratado. A gente não pensa, apesar de ter teto, mas a gente não pensa e não quer botar mais prestação ou mais compromisso no espinhaço do povo de Araripina, né, Cleidinha? Então, essa é uma das medidas. O BRB está conversando, como eu já falei, com o nosso jurídico, com o nosso financeiro. Está bastante avançada a formalização da proposta para o município de Araripina. E se for uma proposta que zele pelo dinheiro de Araripina, não tenha dúvida que a gente vai fechar com eles e vamos apresentar à sociedade, aos vereadores, a toda a imprensa, o que é que tem de lucrativo a gente deixar de ter esse financiamento com a Caixa e passar a ter com o BRB. Aí muita gente ficaria pensando, e como isso pode acontecer? O BRB vai mandar a Caixa atualizar o financiamento até aquele dia e o valor é pago. Porque se a gente continuar pagando do jeito que vai, foram pegos 50 milhões na Caixa e 5 milhões no Banco do Brasil. Essas duas prestações aí dá quase 1,4 milhão por mês. Fora os parcelamentos que a gente tem com Arariprev, com INSS Regime Geral, né, com TCU, fora vários parcelamentos que já tem, que beira 3 milhões de reais de compromisso mensal. Araripina nunca na sua vida
tinha um débito tão grande para assumir, né, uma herança que foi deixada aí, eu acho que de propósito, que o valor maior começou a chegar em janeiro, né, foi onde a taca veio cheia, e a gente está correndo aí para procurar diminuir essa conta. Se continuar na Caixa, foi pego, como eu já disse, 50 milhões lá, pagando as 120 parcelas, com mais de 1 milhão por mês, vai ser 120 milhões. A gente está falando aí de 80 milhões só de juros, só de correção. Essa era uma das situações, Cleidinha, que eu queria falar, que é uma das atitudes também da gente para diminuir o custeio da máquina. Marquinhos Filho agora. Bom dia, prefeito. Bom dia, doutor Cervias, colegas da comunicação. Os dois podem responder. Foi homologado o edital número 02, né? Quais são os cargos que ele contempla? E os demais editais, né, que previam? O que é que orienta o Ministério Público com relação aos demais editais do concurso público? Aqueles que asseguram a questão do agente comunitário de saúde, do lado municipal. O que é que o Ministério Público orienta? Convocar também a essa questão da Guarda Municipal. Foi criado o cargo da Guarda Municipal, mas não foi criada a estrutura da Guarda. Porque você, para botar uma Guarda Municipal, você tem que ter a formação, você tem que saber ser armada, tem que criar a ouvidoria, a corregedoria, né? Tem que ter todo um aparato burocrático para a funcionalidade da Guarda, porque a gente quer uma Guarda que atue realmente como guarda. E isso a gente já está com a consultoria contratada, né? Essa consultoria foi apresentada. Não, esse edital já está homologado da Guarda e dos ACS. Os ACS foram feitos concurso para 20 vagas, mas só tem 12 credenciadas no Ministério de Saúde. Né? A secretária vai cuidar, né, com todo o planejamento, a gente vai cuidar em chamar os 12 e pedir o credenciamento de mais 8, né, porque a verba dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de endemias, isso é uma verba oriunda do Ministério da Saúde. Então, para a gente poder receber aquele recurso, tem que cumprir todo o trâmite legal. Portal Infonews.